Bem-vindos ao This is My Architecture. Eu sou a Cláudia, arquiteta de soluções da AWS no Brasil, e a gente vai falar com o Thiago da TV Globo. Bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, Cláudia. Thiago, você pode apresentar um pouco sobre a TV Globo? Claro. A TV Globo é uma empresa líder em comunicações aqui no Brasil. A gente tem 5 emissoras locais. Temos um conjunto também de afiliadas que praticamente nos ajudam a cobrir quase todo o território nacional. A gente tem nosso conteúdo sendo assistido em 190 países, temos também o nosso canal internacional e uma forte presença, tanto na internet quanto do nosso aplicativo over the top, que é o Globoplay. Legal. Você pode falar um pouco sobre os desafios de negócio que essa solução endereçou? Basicamente, a gente tinha 2 desafios aqui, Cláudia. O primeiro era com relação ao aprovisionamento de uma infraestrutura mais eficiente para os nossos serviços de render na nuvem. A gente, no passado, fazia um provisionamento pela média do pico da curva de demanda. E a gente percebia que a maior parte do tempo, essa nossa capacidade ficava ociosa. Então, eficiência é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão de posicionamento de negócio. A gente percebe cada vez mais que existe uma demanda do lado dos conteúdos de terem efeitos visuais cada vez mais complexos e mais volumosos. E ter essa capacidade, essa elasticidade de ir até o infinito e além, realmente só a nuvem é capaz de prover. Legal. Então você pode agora explicar para a gente como que funciona essa solução, o Deadline da ThinkBox? Claro. Essa aqui é a arquitetura mais atual que nós temos depois de 1 ano e meio de evoluções nessa nossa parceria, né? A TV Globo e a AWS. Então, o grande fator de sucesso dessa nova arquitetura é ter o design de criação no centro dela. Por quê? Porque a gente tem um fluxo e o nosso maior desafio era fazer com que a experiência desse usuário fosse praticamente a mesma que ele já tem no render on-premises. Então, como é que funciona? Basicamente, eu tenho o designer, quando ele está pronto já para fazer o render, ou seja, que é a composição de várias texturas para a criação de um objeto virtual, ele vai nesse Deadline Manager, que já era a nossa ferramenta. Legal. E ele usa um recurso de uma outra aplicação que roda dentro do Deadline Manager, que é o AWS Deadline Portal, que ela basicamente tem algumas funcionalidades. A primeira delas é estabelecer todo esse caminho aqui para a nuvem. Então a gente passa aqui pela VPN, passa pelo forwarder, entrega aqui no bucket da S3 e entrega para as máquinas do Spotfleet. Então ele que faz todo esse provisionamento. A gente tem um link de internet de 1 gigabits. Então, ele estabelece uma sessão SSH com a nuvem, através dessa VPN, e também ele faz o seguinte, a gente basicamente tinha 2 problemas para esse usuário. O primeiro deles é fazer com que todo o render que ele fizesse na nuvem, a gente tivesse pelo menos uma amostra rápida, logo depois do render. Ou seja, acabou de fazer o render, pelo menos ter um frame de acesso. Legal. E o segundo ponto era replicar toda a biblioteca que ele tinha de efeitos aqui na nuvem, de modo que ele não precisasse fazer algum tipo de compilação numa outra pasta para ficar mandando. Isso levaria muito tempo do usuário, porque são muitos efeitos e uma estrutura muito grande de pastas. Então, esse AWS Deadline Portal, ele também replica toda essa estrutura de pastas aqui no folder, que por sua vez entrega o conteúdo, ele funciona como um cache, entrega o conteúdo no S3 Bucket. E aí, quando o conteúdo está disponível aqui, ele é renderado pelas essas máquinas Spot, que por sua vez entregam novamente aqui no S3 e depois entrega para o forwarder e finalmente de volta no storage. Legal, então vocês geram uma espécie de um teste para ele ver se ficou a contento e depois vocês renderizam o projeto todo, certo? Correto. Se você tem, por exemplo, um projeto de 180 frames, legal, o primeiro frame, à medida que ele vai ficando pronto aqui, ele automaticamente já faz o download para o storage local e ele já tem essa possibilidade de enxergar esse material. Legal. E conta um pouco para a gente como foi o processo de definição desse grupo de máquinas que processam a renderização. Não, isso foi um trabalho muito bacana também nessa parceria, porque a gente testou uma série de instâncias nesse serviço, né, de render, até achar a que melhor tinha a relação custo-benefício que a gente estava buscando, não só do ponto de vista de entrega, de capacidade de processamento e velocidade de entrega para o usuário, quanto do ponto de vista, obviamente, de custo, né? Legal, então vocês acabaram indo para a Spot por conta desses testes e de ver que ele te daria um custo legal para uma capacidade Foi até grande. legal essa tua observação, porque inicialmente a gente começou com as máquinas on demand, mas a arquitetura como um todo e também principalmente
no consumo das máquinas, a gente vem dando uma série de feedbacks e trabalhando em conjunto com o time de produto da AWS, que agora nos provisionou essas máquinas spot para utilização com um custo, obviamente, mais próximo daquilo que a gente imaginava no business case. Legal. Então, é um exemplo bem legal, né, de cenário híbrido, de que maneira vocês estão convivendo sem impacto, né, para o cliente. E conta para a gente o que vocês pretendem aqui para o futuro, para a evolução dessa arquitetura. Bacana. A gente tem uma série de pontos sendo endereçados na nossa arquitetura, de evoluções, mas um deles que eu destaco é justamente em relação ao forwarder. Hoje, basicamente, a gente tem uma máquina por área. Então, eu tenho uma máquina para entretenimento, tenho uma para promoções e comunicação e tenho uma para o jornalismo e esporte. O ideal é que a gente tivesse um cluster de máquinas, onde se eu tivesse a falha dessa daqui, eu não interromperia o serviço. Ele simplesmente migraria todo o workload para uma outra máquina, num sistema ativo-ativo, e me deixaria saber, olha, essa máquina aqui caiu, estamos com downtime e tal. Isso nos daria maior resiliência, maior disponibilidade, maior transparência, isso é algo que a gente está buscando junto com o time de produto. Legal, muito obrigada, Thiago. Obrigado a você. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo, até a próxima.